Boa noite, doutora Laelma. Boa noite, doutor Daniel. Primeiramente, muito obrigado por aceitar minha proposta de estarmos aqui hoje. E dando início à nossa proposta de conversarmos a respeito desse tema tão relevante pela própria natureza, que é o combate e a proteção no que diz respeito a essa violência contra a mulher. Recentemente, nós tivemos um caso no estado do Piauí, em que foi bastante repugnante, um feminicídio, e é um tema que tem se reiterado, ganhado cada vez mais evidência, e certamente nada melhor do que uma mulher para falar no que diz respeito à defesa e o combate à violência contra as mulheres. Então, dessa forma, são 8 horas, dia 20 de abril, estou de frente com a doutora Laelma Salim, uma jovem advogada de rostinho angelical, que, a despeito da sua juventude, se demonstra uma advogada aguerrida e imbuída de bastante propósito e ideal de valor. Doutora Laelma, no que diz respeito ao tema de hoje, proteção e combate à violência contra a mulher, do feito à ordem, com a palavra. Então, doutor Daniel, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, falar que eu admiro você não só como profissional, mas como ser humano. Para quem não sabe, o Daniel estudou comigo na faculdade, sempre foi aluno nota 10. E fica aqui minha admiração, né, de sempre. E eu acho muito importante a gente falar sobre esse tema, porque eu acho que esclarecer isso para essas mulheres é de grande relevância. Certamente, doutora Laelma. E dentro dos casos que nós tivemos aqui, não somente no Brasil, nós temos a questão da Lei Maria da Penha. É uma evolução inquestionável, de fato, há uma tipicidade. O crime hoje, no que diz respeito à violência contra a mulher, ganhou bastante repúdio nos tribunais e esse clamor social. Agora, acreditamos que no que diz respeito ao ativismo jurídico, no sentido de que nem tudo que é violência contra a mulher está necessariamente previsto naquele diploma normativo, naquela lei, na tão famosa Lei Maria da Penha. Então, nem todos os fatos que são tidos como a natureza de violência ao sexo feminino, essa violência de gênero, está previsto. Então, é necessário que a sociedade, bem como os tribunais, os juízes e os demais tribunais superiores, tenham essa percepção de ter uma sensibilidade no que diz respeito à violência contra a mulher. Doutora Laelma, quanto à questão da Lei Maria da Penha, é um avanço indiscutível, mas, na sua opinião, a senhora acredita que podemos ir além dela? Sim, acredito sim. Na verdade, assim, a Lei Maria da Penha, ela veio em 2006. Como você bem disse, foi um grande avanço, né, na nossa legislação. Eu queria falar, assim, que a Lei Maria da Penha, para quem não sabe, Maria da Penha, ela sofreu uma violência praticada pelo marido em âmbito domiciliar e ela pediu proteção para o Estado brasileiro e o Estado brasileiro não deu uma resposta à altura. Então, esse caso chegou até a Corte Internacional de Direitos Humanos e a Corte, então, condenou o Brasil. Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela é um reflexo de uma condenação que o Brasil recebeu internacionalmente. Sem sombra de dúvidas, é uma lei que veio para somar, é uma lei que veio para proteger a mulher. É um grande avanço para o nosso sistema, para a nossa legislação, mas eu acredito que muita coisa ainda precisa mudar. Recentemente, tivemos um ativismo legislativo muito importante, que foi o caso do agressor ter o dever de custear, de pagar os gastos. Ressarcir. Os gastos que essa mulher, porventura, venha a ter nos hospitais. Então, assim, eu acho que é um grande avanço. Hoje em dia, não só a autoridade judicial, como a autoridade policial também pode aplicar medidas protetivas para essa mulher. Então, tudo isso é um grande avanço. Mas, uma opinião minha particular, eu acho que muita coisa ainda precisa mudar. Inclusive, a questão a questão da lei impor um lugar que deva ser praticado o crime, porque o crime é só em ambiente domiciliar. Eu acho que a mulher sofre a violência em diversos locais. Eu acho que não só no meio domiciliar, mas também no trabalho, a violência obstétrica, a violência política. Eu acho que a mulher, essa lei, no que pese o princípio da legalidade, eu acho que a gente não deve levar tão a literalidade da lei, no que pese a questão da violência contra a mulher. Eu acredito que
Teve um caso recentemente aqui no Brasil, que foi o caso de uma mulher que sofreu uma violência em um transporte público. Um cara ejaculou em cima dessa mulher e na audiência de custódia o juiz decidiu liberar, porque acreditava ser uma mera contravenção penal. Então, assim, eu acredito que isso deva mudar na lei. Eu acredito que não só no âmbito domiciliar a mulher sofre violência, mas sim em vários outros ambientes. Eu acho que essa imposição da lei não deveria acontecer. Certamente, doutora Lael, pegando esse gancho da sua deixa no que diz respeito à discriminação estrutural de gênero. É aquela discriminação em que está na delegacia, está nos tribunais, está num tipo de investigação no que diz respeito ao caráter discriminatório de gênero. Quando se diz respeito ao crime de feminicídio, a investigação ela precisa ter um caráter específico. E essa discriminação faz com que as próprias mulheres fiquem receiosas de buscar os seus direitos, de buscar essa igualdade e principalmente tendo por base um alicerce básico que é a sua liberdade. Então a questão da falta de respeito o reconhecimento da igualdade no que diz respeito ao exercício da sua liberdade de optar, de agir, de conduzir, é algo que vai muito além da Lei Maria da Penha. Então concordo plenamente com a senhora no que diz respeito de que a lei é apenas um pontapé inicial, é um estatuto normativo que não pode servir de limite no que diz respeito a essa proteção. Então, no que pesa, repetindo suas palavras, o princípio da legalidade penal, aquilo que não pode ser certificado como crime, que não está previsto em lei, deve ser relativizado no que diz respeito a certas condutas camufladas por esse ensejo cultural que trazemos anos e anos, uma cultura secular no que diz respeito a casos internacionais que já chegaram na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte IDH, com reflexos em vários países, como México, Guatemala, Brasil, inclusive, a Lei Maria da Penha foi um reflexo dessa decisão. A senhora ainda tem conhecimento de alguns outros casos que a senhora queira trazer aqui, que também refletiram na Corte Interamericana de Direitos Humanos, especificamente no que diz respeito à violência contra as mulheres? Sim. Inclusive, antes de falar sobre esse caso, eu queria falar um pouco sobre o feminicídio. Eu queria começar falando sobre o feminicídio, dando dados que são dados alarmantes. O Brasil está em quinto lugar no mundo com o maior número de morte de mulheres pelo fato de serem mulheres e primeiro do mundo com morte de transgêneros. Então, assim, são dados que realmente assustam. Eu acho importante a gente passar isso para que a população entenda a gravidade que é o assunto. E também acho importante a gente falar o que vem a ser o feminicídio. O feminicídio nada mais é que o crime cometido com a prática da violência pelo simples fato do gênero, da mulher ser mulher, pelo simples fato do gênero ser feminino. Outro caso que chamou muito a minha atenção, que foi um caso que chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi o caso do Campo Algodoeiro. E por que eu comecei falando do feminicídio? Porque foi a primeira vez que a Corte Internacional de Direitos Humanos falou sobre o feminicídio. No Campo Algodoeiro, por que o caso se chamou Campo Algodoeiro? Porque foi um crime que foi cometido em uma plantação de algodão em uma pequena cidade do México, que fazia fronteira com os Estados Unidos. Nessa cidade, você podia ver muita desigualdade, muito tráfico de drogas e uma estrutura patriarcal muito marcante. Uhum. Então, o que aconteceu lá foi que encontraram corpos de 8 mulheres mortas, que, sem sombra de dúvidas, foram violentadas e foram mortas pelo simples fato de serem mulheres. A Corte Internacional, ela interviu porque o Estado do México não dava uma resposta à altura. O Estado do México deixou a desejar por omissão dos agentes públicos, culpou as vítimas pela morte delas, acreditava que perderam provas, acreditavam que as vítimas eram as culpadas. E foi quando a Corte Interamericana interviu e quando, em 2012, o México aderiu na sua legislação o feminicídio. Logo depois, todos os países da América Latina, ou quase todos, começaram a colocar na sua legislação o feminicídio como crime. Aqui no Brasil, só em 2015 que o feminicídio foi para a nossa legislação e foi considerado uma prática, um crime, né, na verdade.
Certamente é o que a gente chama de discriminação estrutural de gênero. Há uma estrutura que é preconceituosa. Tivemos um caso no Rio de Janeiro, que foi o caso que levou a tipificar hoje no Código Penal, que foi o famoso estupro coletivo. Uma garota que estava num baile funk, e na investigação eles suscitaram de que ela já tinha uma prática sexual pretérita, anterior, e que isso como se fosse uma falta de legitimidade a apresentar uma suposta queixa-crime naquela delegacia. Então, foi um pleno absurdo que nós vivemos. E pegando o gancho da questão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte DH, que é muito influente nos países da América Latina, principalmente no que diz respeito a esse combate, no que diz respeito a essa prevenção, é de lá que muitos estudos, como a senhora já falou, realmente vem surgindo nas legislações. E aqui no Brasil, doutora Laelma, o crime feminicídio ele é tido como uma qualificadora, né? Ele está lá no 121, salvo engano, parágrafo 6º, não me recordo aqui com exatidão, mas é uma qualificadora de um crime. Então, é um homicídio qualificado, né? Sim. E nesse ensejo, doutora, o que me desperta são muitos assuntos aqui que em uma live a gente não tem essa pretensão de exaurir, de esgotar todas as questões mais polêmicas. Aqui também deixando aberto as perguntas que vão aparecendo dos nossos telespectadores, mas simplesmente mostrar para as pessoas o que é que pode ser feito, de que violência contra a mulher não é somente violência doméstica, que a violência existe, há um berço cultural a esse respeito, que as vestes femininas é uma forma de expressão, é uma liberdade de expressão, e o Estado deve se assegurar quanto a isso, que é a participação da mulher. Pois não, pode falar, Lu. Sim, na verdade, é bom a gente falar que isso foi uma evolução realmente, né? Que na metade do século XIX, as mulheres, elas começaram a ter espaço nas empresas, nas indústrias, começaram a ter postos importantes, elas começaram a gerenciar empresas, elas começaram a ter diretorias nas escolas. E foi desde então, com a Primeira Guerra Mundial também, quando seus maridos, seus pais, eles viajavam para a guerra, viajaram para a guerra, na verdade, quando eles voltaram, as mulheres, elas não queriam mais ser só donas de casa. Elas queriam ter o espaço delas, elas necessitavam ter uma igualdade de gênero, né? Ela queria ser igual ao homem, ela queria ter direito igual ao homem. Então, assim, vem toda uma história. A mulher queria representatividade política. Para vocês terem uma noção, só na Constituição de 1934 a mulher teve direito ao voto. Então, assim, são direitos recentes, não são direitos que a gente tem há muito tempo. Outra coisa que me chamou muito a atenção, e como você bem disse, é apenas uma live curta, não tem como a gente falar sobre tudo, mas a Corte Internacional de Direitos Humanos elencou alguns direitos que as mulheres elas têm que ter em todo o mundo. E alguns desses direitos me chamaram a atenção, como, por exemplo, o direito à educação. Eu sei que não é uma realidade aqui no Brasil, a mulher ela tem o direito, o dever de estudar, de se formar, mas não é a realidade que existe no mundo. Na verdade, tem países, como no Irã, que 77% dos cursos eles não podem ser cursados por mulheres. E os cursos que sobram, as mulheres elas só podem cursar com a autorização do marido. Então, assim, por isso que a gente fala assim, mas isso não pode existir. Direito à educação, e existem mulheres que não têm direito ao básico, não têm direito à educação, direito ao pensamento. Como que alguém pode mandar no que eu penso? Mas aí eu questiono vocês. Quem é a mulher que nunca deixou de fazer uma postagem ou deixou de vestir uma roupa porque tá com medo do que a sociedade vai impor? Eu não vou nem falar do homem, do namorado, eu vou falar da sociedade. Quem é a mulher que nunca deixou de fazer algo porque tá com medo do que a sociedade vai dizer sobre ela? Então, assim, é esse tipo de direito que a mulher procura ter. Sabe, doutor Daniel? Aconteceu um caso no Canadá, em Toronto, mais especificamente, em que deu margem a um movimento feminista chamado Marcha das Vadias, o Slut Pop. E isso foi decorrente após um caso de abuso sexual, em que a mulher se dirigiu à delegacia e o policial falou que as mulheres deveriam evitar se vestir como prostitutas. Então, um cúmulo mais completo absurdo, e elas se manifestaram nesse sentido, de modo a protestar e
também foi um caso que foi fundamentado em uma das decisões da Corte Interamericana. Não foi o caso da Corte, mas foi espelhado nos fundamentos da Corte, das decisões, no que diz respeito ao direito de se expressar pela vestimenta. Aqui, doutor, nós temos algumas perguntas dos nossos participantes. A Marina perguntou, ela pergunta se a Lei Maria da Penha pode ser aplicada no que diz respeito aos casais homoafetivos. Qual é o seu posicionamento? Então, não tem na legislação que a lei pode ser aplicada para homossexuais, né? Homoafetivos. Mas já tem alguns julgados que a Lei Maria da Penha foi aplicada, devidamente aplicada. Inclusive, um dos casos era um homem que era casado com outro homem e ele pediu a proteção da Lei Maria da Penha e foi concedido. Aqui também tem manifestações aqui, ó. A Gisele fala com certeza aqui, concordando com a senhora. Tem aqui a Nerine Lobão, fala que é um direito básico que ainda nos é negado. Então, sim, certamente, há muito a avançar a despeito do que já foi conquistado e precisamos, e ainda aqui a proposta é exatamente de suscitarmos ideias ativistas no que diz respeito a essa estrutura que envolve as mulheres. Doutora Lema, nós falamos do caso do Campo Algodoeiro, um caso muito famoso, falamos das evoluções da Lei Maria da Penha. Deixa eu perguntar para a senhora, na condição de advogada, hoje, uma vítima que se vê nessa situação de violência, seja doméstica, seja no trânsito, seja no trabalho, não somente essa violência de que a mulher é um ser eminentemente doméstico, mas um ser com a plena liberdade de gozar e viver a sua vida em sociedade. A senhora, como advogada, como uma vítima ou alguém que tem conhecimento desses feitos de violência contra a mulher, como um advogado pode servir e ser útil nas orientações e participação nesse combate? Então, doutor Daniel, eu vou começar falando que como ser humano e como mulher, eu fiz uma postagem recentemente no meu Instagram a respeito do que aconteceu com a Caroline, que foi covardemente morta pelo seu ex-marido. E assim, o que me chamou muita atenção do caso foi a respeito dos vizinhos terem ouvido os gritos. Eles falaram como que tinha sido, as coisas que ele falava para ela, os gritos da criança. E eu me peguei questionando como ninguém fez nada, sabe? Eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção, porque todos os dias a gente vê casos bárbaros em relação à violência contra a mulher. Então, assim, como mulher e como ser humano, eu queria dizer que todos vocês que presenciarem algum tipo de violência contra a mulher, liguem 180, 180. Lá eles vão dar todas as coordenadas e vocês vão poder ajudar essa mulher que está sofrendo por algum tipo de violência. E como advogada, eu acho que não só eu, como todos os advogados, a maior intenção da gente é poder ajudar essa mulher que no momento está em um momento tão crítico, né? Que é uma violência que pode ser... Eu vi aqui que estão perguntando se cabe só para violência física. Não, cabe para violência física, cabe para violência moral. Tem muitas mulheres que sofrem por não terem mais autoestima, por não terem mais amor próprio. Então, assim, para qualquer violência que possa surgir, patrimonial, sexual, a mulher pode sim procurar um advogado. E eu, como advogada, eu vou colaborar ajudando ela até o final do processo. Eu vou ajudar colaborando com as provas, ajudando ela a ter novas provas, né? Ou até as provas que ela já tenha. E... no próprio acompanhamento de um eventual inquérito. E na sim, acompanhar na delegacia. Haja vista que hoje até que é importante ressaltar que tornou-se uma matéria de ordem pública, né? Até antigamente, para se mover um processo criminal contra o agressor, era necessário haver uma notícia de crime. Então, hoje tornou-se matéria de ordem pública em que o Ministério Público de ofício, sem prejudicar, sem prejuízo da assistência do advogado, no acompanhamento de todo o feito. Doutor, aqui aparece que o professor Zé Augusto, aqui, deixando aqui uma mensagem para a gente, parabenizando, afirmando que é um tema relevante. A Marina perguntou sobre se só cabe na violência física, a senhora já respondeu.
Aqui também a Gisele, ela fala que nesse caso que a senhora ressaltou, e foi um texto que a senhora publicou bastante exímio no seu Instagram, ela afirma que o namorado também estava aqui no apartamento. E a Brena, ela lança aqui uma pergunta, vamos ver aqui, qual a orientação a mulher que sofre de violência doméstica, até mesmo um relacionamento abusivo? O que ela deve fazer? Quais são as primeiras medidas a serem tomadas? Eu acredito que a primeira medida é procurar as autoridades policiais, judiciais, para poder se afastar dessa pessoa. Eu sei que às vezes tem uma pessoa aqui que falou também que às vezes a mulher sofre calado. Em muitos casos, infelizmente, essas mulheres acabam mortas. A gente não pode deixar de falar isso, porque realmente são dados alarmantes. O Brasil é o 5º país com mais violência contra a mulher. Então, o número de feminicídio no Brasil é muito grande. Uma em cada 3 mulheres já sofreram ou sofrem de violência. Então, o que as mulheres devem fazer realmente é se distanciarem desses homens. Se não for possível, procura uma ajuda, procura uma proteção do Estado, procura um advogado. Mas a melhor opção para essa mulher, sem sombra de dúvidas, é o afastamento. Na verdade, foi o comentário aqui da Nerine, né? A Nerine Lobão, ela falou aqui que o problema é quando a mulher não quer denunciar e sofre calada. E são muitos mitos, pelo menos ao meu ver. Eu gosto muito de respeitar no que diz respeito ao tema, né? De violência contra a mulher, porque sendo mulher é que sabe qual é a realidade. Então, eu gosto muito de sempre ouvir primeiro o posicionamento feminino para depois os homens darem a sua participação. Então, nós temos mitos no que diz respeito à dependência econômica, mitos no que diz respeito à imposição familiar e mitos no que diz respeito ao medo da crítica, da discriminação. Acontece que existem muitos casos na alta sociedade, pessoas de padrão de vida econômico elevadíssimo, que nós sabemos que há casos, sim, também de violência doméstica, que são silenciados. Mulheres independentes que também sofrem essa situação. Então, há certos mitos que devem ser superados. Existem mulheres que sustentam os maridos e que sofrem violência. Então, assim, você vê que não existe um parâmetro. Não é só a mulher pobre, não é só a mulher negra, não é só a mulher... qualquer tipo de mulher. Basta ser mulher. Essa visão de que o homem tem esse direito de exercer uma força moral, física sobre elas, não diz respeito. E, assim, eu acredito que não vale a pena, como a senhora falou. Aqui, as palavras do Lucas Ribeiro aqui, ele pergunta que, na prática, qual é a eficácia das medidas protetivas, né? Porque é muito fácil pedir, denunciar, mas o Estado vai dar realmente um suporte. Como podemos avançar nesse sentido? Aqui, doutora Léa, antes da senhora falar, a pergunta aqui do Lucas, vários estados já têm criado sistemas de proteção, sistemas em que as mulheres podem ser, inclusive, alocadas em determinados domicílios mesmo, para que elas possam ficar ali sob medida de proteção. Nós tivemos também um avanço da Lei Maria da Penha, no que diz respeito à suspensão do contrato de trabalho, quando houver uma necessidade de remoção. A servidora pública ela vai ter prioridade no caso de comprovações de que vem sofrendo violência doméstica. Então, uma eventual remoção necessária. O Estado tem agora por dever legal de abrigar essa mulher. Então, são medidas, Lucas, de caráter, são políticas afirmativas que vão se consolidando no decorrer do tempo. Então, assim como essa live aqui tem esse caráter ativista de trazer esse tema e debatermos, muitas legislações também vão ganhando o seu espaço e vão caindo na cultura, entrando na cultura de que não vem mais ao caso esse comportamento medieval, digamos assim, com todo respeito à evolução histórica. Aqui fala que a Nerine mais uma vez protesta e fala aqui, nossa, muito forte e verdadeiro, basta ser mulher, né? Eu queria mandar um beijo para ela é a minha madrinha. Parabéns, doutora Léa, é isso mesmo. Então, Nerine, aqui obrigado por participar conosco e dar as suas manifestações, deixando aberto para aqueles que queiram também apresentar seus questionamentos, suas dúvidas, que a doutora Léa está aqui. E quem não viu ainda o seu texto, eu afirmo que vale a pena ver o texto da doutora Léa, que está publicado no feed do seu Instagram, em que ela traz um caráter de desabafo, mas reflexivo no que diz respeito à postura a ser adotada diante dessa criminalidade, uma criminalidade estrutural que ainda assola, macula e muito nos envergonha, lamentavelmente, nos noticiários, como hoje mesmo tive a oportunidade de perceber, de que diante desse caso de pandemia, frente ao isolamento, tem aumentado os casos e está demorando, ou estão deixando de ir às delegacias terem visto o isolamento. Então, são demandas que estão sendo reprimidas
nessa matéria, nesse caso de violência contra a mulher, num momento de pandemia. Então, ainda temos muito a enfrentar. No caso da advogada na qual eu estava assistindo a sua entrevista, ressaltou esse aspecto, e mais uma vez, como a indagação do Lucas, na questão da medida efetiva, a medida protetiva ser efetivada. Então, problema, sim, pois não. Sim, e na verdade, é bem o que você falou e bem o que eu havia dito antes. Existe muita coisa que ainda precisa mudar, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que toda a evolução que já tivemos com a Lei Maria da Penha nos serviu bastante, tanto para nós mulheres como para todos nós, falando em geral dos direitos humanos. Como um exemplo que eu acho que eu já até citei, é o caso que não só, hoje em dia, não só a autoridade judicial, mas também a autoridade policial pode estar aplicando essas medidas de proteção. O que faz com que essa mulher não tenha que esperar a decisão do judiciário, né? A própria polícia pode afastar esse indivíduo da casa ou até colocar essa mulher e se tiver na cidade, um abrigo. Então, assim, sem sombra de dúvidas, a lei já melhorou muito, né, a nossa realidade. O que me fez lembrar aqui de imediato a questão do fomento à legítima defesa. É uma crítica que eu tenho de caráter pessoal a me deparar com essas informações, esses noticiários, e tal qual um texto, como eu vi no feed do seu Instagram, doutora Léo. A legítima defesa é reconhecido como uma excludente de ilicitude, é um direito que a vítima que sofre uma agressão injusta e iminente, ela pode se utilizar disso. Então, eu vejo muitos noticiários, e aqui eu não quero de forma alguma fomentar a violência, mas que o direito de legítima defesa existe para isso. Então, as mulheres não podem simplesmente se enquadrarem como vítimas, se posicionarem como pretensas vítimas. Elas precisam reconhecer que há o direito de legítima defesa, inclusive a legítima defesa de direito, de terceiro, melhor dizendo, desculpe, legítima defesa de terceiro, em que você pode intervir para proteger. Então, as mulheres precisam reconhecer isso. Elas têm o direito de se defender, não só de esperar pelo Estado, pelo juiz, pelo policial. Sim. Mas elas devem tomar medidas que se protejam a si próprias e às outras, aquelas que tiverem notícia ou tiver o conhecimento de que haja acontecendo esse crime em flagrante. No caso da legítima defesa, tem que ser assim, né? Aqui a Marina fala que tirou as dúvidas, parabéns. Acho que é importante que o Lucas, mais uma vez, outro aqui participante, ele fala que acha importante esses avanços das normas jurídicas em favor das mulheres. Infelizmente, acredito que o rigor da lei não é o suficiente para protegê-los, certamente. É exatamente isso que nós estamos a indagar aqui, Lucas, de que a questão da lei, por si só, ela não combate esse crime, ela não muda a estrutura cultural, ela não vai trazer o que, de fato, pelo viés dos direitos humanos e pelo primado de justiça, é o que deve ser. É a proteção, é a igualdade, é o respeito nas diversas formas. Pelo sexo, pela forma de se vestir, de se posicionar. Então, o Lucas, participante aqui, ele colocou mais uma indagação, deixa eu ver, né? Desde o berço, ele fala aqui, não, machismo, sim, ele fala aqui a questão cultural. O problema que não estava na nossa pauta, mas eu vou abrir aqui o tema e vou aqui manifestar do íntimo um posicionamento que eu percebo. A questão do berço que ele tocou, e eu quero agradecer por chamar esse tema aqui na recomendação. Desde criança, a criação do homem e da mulher é diferenciada. Recentemente, nós estamos num momento em que muitas lives dos famosos, cantores, artistas. Recentemente eu estava assistindo uma live dessas e houve uma entrevista dentro dos familiares. E aí havia um casal de criança, eram filhos, crianças. Havia uma menina e havia um menino. Então o pai se referia ao menino dizendo assim, esse vai ser namorador, esse é o pegador do Brasil. E quando ele falava da filha, gêmea, ou seja, a mesma idade, ele dizia, essa vai namorar com 35 anos e vai casar com 40 anos. Ou seja, de imediato, diminuindo o potencial afetivo da menina em relação ao menino. E isso não diz respeito, mas uma comprovação de que há uma raiz cultural no que diz respeito à discriminação, ao preconceito e à redução à condição de mulher. Doutora Léo, fique à vontade para acrescentar, enquanto eu leio aqui um das últimas, já quero considerar de que estamos já com aproximadamente 30 minutos de live, e nós, dentro da nossa proposta de não exaurir, mas suscitarmos esse tema, até mesmo para haver novas lives, com novos posicionamentos desse tema, ou adjacentes no que diz respeito, reflexos daqui, né?
Aqui a Samara, ela fala o seguinte: temos muitas medidas protetivas, mesmo assim temos muitos casos de reincidência, muitos homens são afastados pela justiça, cumpre aquele tempo da sentença e volta a praticar o mesmo crime. Perfeitamente, é exatamente nesse sentido. O que todo mundo espera é de que a lei seja bem mais do que preventiva, ela seja efetivada. É um dos grandes males do direito penal no Brasil, acredito, que está no mundo, né? Aqui outras colocações, mais uma vez ela traz aqui, parece uma doença, achar que é dono da mulher, que é um objeto, que pode fazer e acontecer. Exatamente, e é por isso que nós estamos aqui nessas colocações, ao despertar da consciência. Isso me permite mais uma manifestação íntima, a mulher como uma flor, que se você tira do seu caule, se você tira da sua planta, da sua raiz, ela perde o seu brilho. Então ela é bonita de ser observada como ela é. Quem quiser gostar, que goste. Quem não quiser, Deus em paz. É isso mesmo, Então, doutor Daniel. doutora Laema, acredito que são temas bastante expressivos. Tratamos do campo algodoeiro, um caso famosíssimo na órbita mundial no que diz respeito à proteção das mulheres e à violência não só doméstica. A senhora falou dos casos do Irã, que é um país emblemático no que diz respeito a isso. E já no caráter de finalizarmos aqui a live, tem um caso da Chacné. Chacné foi um caso em que ela foi condenada a 73 chibatadas por ter sido pega traindo o marido, e mesmo com o perdão do marido e a pedidos dele de que ela não fosse violentada, ela foi condenada a 73 chibatadas e em seguida a pena de morte. Então veja o que é um peso cultural no que diz respeito ao ser humano, que é a questão de nascer mulher. A falta de respeito com isso. Isso daí também envolve religião. Porque nesse caso que você está falando, as chibatadas eram dadas pela religião dela. Sim, a religião que não permitia que a mulher traísse o marido. Então, assim, o que eu quero falar para você é que vai muito além, né? São paradigmas de um pensamento enraizado, de um comportamento enraizado de ser. E é isso que a gente precisa destruir para reconstruir. Né? Ainda que haja uma intromissão no que diz respeito à vida do cônjuge, à vida conjugal, o que se há por trás, em um primado maior, são os direitos humanos. A gente não pode fazer do direito da liberdade sobrepor o direito da mulher ser livre. Né? Aqui o Luciano participa fazendo uma indagação. Antes da senhora falar só aqui, ele fala que existe algum apoio psicológico às vítimas após a denúncia? A senhora tem conhecimento disso, dona Leona? Se há um apoio? Então, olha só. Antes da Lei Maria da Penha, foi feita uma pesquisa e perguntaram para as mulheres o que elas achavam convincente, o que elas achavam que poderia mudar a realidade, né? E aí muitas dessas mulheres acreditavam que deveria ter uma legislação mais repressiva e muitas outras acreditavam que deveria existir um apoio psicológico, porque elas saíam tão destruídas psicologicamente, sem, como eu havia dito antes também, sem um amor próprio, sem acreditar na própria vida. Muitas delas cometiam suicídio. Então, assim, hoje em dia existe esse apoio psicológico. Eu acho que deixa muito a desejar ainda. Não são em todos os lugares que a gente encontra esse apoio psicológico, mas a pedido das mulheres já existem lugares que aderiram a esse apoio psicológico, a psicólogos nas delegacias e para apoiar justamente essas mulheres. E, doutor Daniel, eu queria só ressaltar uma coisa em relação ao que o doutor Lucas falou. Em relação ao que você também falou, doutor Daniel, que é em relação à cultura. Eu acho muito importante a gente ressaltar isso também em relação à cultura e em relação a saber que a religião também está envolvida nisso. Mas lembra do caso algodoeiro que eu citei no começo da entrevista? Muito do que aconteceu era pela estrutura patriarcal que a cidade tinha. Então, assim, era uma pequena cidade do México, onde tinha muita desigualdade social, onde tinha tráfico de drogas, mas principalmente onde tinha uma estrutura patriarcal muito forte, muito marcante. Os tribunais de justiça, que ainda no ensejo da pergunta, da indagação feita pelo Luciano, eles possuem uma equipe de psicólogos, bem como uma equipe de assistentes sociais. Né? Nós temos a questão, no caso de crianças que são abusadas sexualmente, temos o depoimento sem dano.
e no que diz respeito aos menores, que sofrem algumas violências. Então, no caso das mulheres também, os tribunais de justiça possuem essas equipes que vão dar um direcionamento, um apoio no que diz respeito, digamos, um tratamento para que dali comece. Não somente as questões judiciais, jurídicas nesse sentido, não só a coibição, a punição em si, mas mecanismos de participação em outros eventos que levem a um recomeço, a uma nova vida, a se reconstruir, a se refazer. Então, abordamos temas aqui interessantíssimos no que diz respeito à cultura, à mudança cultural, no que diz respeito ao dever do Estado, não só de reprimir, mas de assegurar de que essa estrutura não vai invadir aqueles agentes públicos que têm um dever de proteger, deixar o preconceito ter voz dentro do dever de dar a devida proteção quando elas forem clamar por seus direitos no que diz respeito a medidas protetivas. Então, estamos aqui com mais quase 40 minutos já, o tempo passa muito rápido. Doutora Laima, a senhora quer fazer alguma consideração final? Não, eu só quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de a gente estar conversando sobre esse assunto, dizer que esse assunto realmente é muito importante e, mais uma vez, deixar aqui o meu pedido de que se você, qualquer pessoa que esteja assistindo essa live, participar de alguma violência contra alguma mulher, para que ligue para o 180. É isso que eu quero, isso é que eu quero deixar na minha palavra final. Muito obrigado, doutora Laelma. Eu também quero dizer que o que deve prevalecer, seja qual for o sexo, seja qual for a opção que a pessoa tiver, deve prevalecer o verdadeiro sentimento, o verdadeiro amor. E que um casal possa começar e permanecer imbuído desse sentimento, desse ideal. E aqui, fazendo aqui uma paráfrase da música, né? Que quando a gente resolve colocar um fim, é lembrar de que quem morreu foi eu e foi você, morremos nós. Então, sempre, aquele arrependido de ter perdido aquela mulher, como a senhora mesmo ressaltou no seu texto, deve pensar muito bem das consequências e depois, por fim, não ficar lamentando a uma consequência que ele mesmo deu causa e ser eternamente sofredor das próprias consequências dos próprios atos. Doutor Laelma, fica aqui o meu ponto final. Sim, tem o Eduardo que ele colocou, né, um comentário, não é bem uma indagação, ele fala aqui apenas que há várias desistências no que diz respeito ao BO que foi prestado na boletim de ocorrência, fala que depois de registrado, vem inquérito e pronto, e que não há. E essa desistência é a falta do amor próprio e tudo, e é exatamente isso que deve ser fomentado nas mulheres e na sociedade como tal, uma igualdade, um equilíbrio, uma harmonia e um fomento nos lares, nos seios familiares e o respeito dessa coisa maravilhosa que é esse ser humano, que se Deus inventou algo melhor, só ele sabe, que são as mulheres. Doutora Lael, meu muito obrigado. Eu quero agradecer, espero que a gente possa se encontrar em outras situações. Quero informar todos que estão assistindo que essa live vai ficar doravante gravada no canal do Feito à Ordem, no canal do YouTube, com a proposta de trazermos temas ativistas e enriquecermos a estrutura jurídica com novos pensamentos, novos feitos. Que maravilha, que maravilha. Fica aqui o meu abraço, o meu beijo, grandes recordações. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniel. Um beijo. Tchau. Obrigado a todos. Tchau. Obrigada. Tchau.